Muito bom dia, papada, bom dia, jaconeiros. Estamos chegando com o Papo Online deste sábado aqui na TV Papo by Bitcom. Hoje é sábado, 4 de julho de 2020. Juventude comemorou no dia 29 de junho 107 anos. Antes, no dia 27, os 21 anos da conquista do título de campeão da Copa do Brasil. É tudo na semana passada, né? Aliás, no início desta semana, e especialmente o aniversário de 107 anos, e a conquista da Copa do Brasil, os 21 anos, no sábado passado. Então, uma semana, os últimos 10 dias aí, de boas lembranças, não resta a menor dúvida, para a torcida juventudista. Então, nós estamos chegando com o Papo Online, e você se liga nesse papo. Vamos apresentar os nossos convidados. Bom dia, presidente do Conselho Deliberativo do Juventude, Luiz Ozelami. Bom dia, Marcos. Obrigado aí pela liderança desse belo projeto que vocês estão conduzindo aí. E essa semana muito especial, com muitas coisas boas acontecendo nas nossas vidas, sobretudo a comemoração dos 107 anos do Esporte Clube Juventude, além de todo esse reconhecimento nacional que nós ganhamos através dos títulos que nacionalmente conquistamos nessas últimas 2 décadas aí. Obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo. Vice-presidente Almir Adami, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, torcida alviverde, torcida jaconeira. Bom dia, Ozelami. Eu acho que reforçando o que o Ozelami comentou, nós estamos numa semana importante para o clube, são 107 anos comemorados através de uma live. Deixo aqui meus parabéns para vocês, para a TV Papo, pelo belo programa que foi feito na última segunda-feira. Quantos anos de juventude, Adami? Eu, assim, se contar a história mesmo, eu sou sócio desde os anos 70, né? E eu até tenho uma história interessante, se tiver oportunidade a gente pode contar mais tarde, mas na diretoria do clube, eu faço parte desde 2015, 2016 na diretoria, e em 2017 eu fui eleito vice-presidente administrativo financeiro, substituindo o Carlito, na época que ficou um ano apenas daquela reformulação que foi feita no clube, né? E assim, até aproveitando, foi algo bem interessante, porque eu fiquei um ano na diretoria, trabalhando naquele grupo com o Carlito Chies, e no final do ano, quando o Carlito saiu, ele colocou para o pessoal, para os pares da diretoria dele, que ele não iria permanecer, e se começou um trabalho em cima dos bastidores para ver quem é que poderia substituir o Carlito, né? E assim, foi difícil de encontrar alguém que quisesse assumir. O pessoal até me pediu, assim, diretamente, se eu poderia assumir. Eu disse, eu não tenho ainda toda aquela experiência para ser um vice-presidente. Faz um ano que eu estou participando de uma diretoria, como voluntário, como diretor, e talvez eu não estivesse preparado na época, mas como não se tinha muitas pessoas, eu acabei pedindo um dia para pensar nisso. Acabei conversando com o Tonieto, com o Roberto, com o Biga, com o Valtinho, com o Bianchi, que eram os outros integrantes da diretoria, e eles me deram total apoio, e a partir disso eu acabei assumindo e sendo eleito no final daquele ano. De lá para cá, eu estou trabalhando sempre nessa área administrativa financeira. Uhum. Essa é a história ou qual é a história particular aí? Bem particular. Não, a história particular, ela vai um pouquinho mais longe no tempo, né? Eu nasci em 64, então, se tu for ver, em 64, o meu nome mesmo, ele foi dado em homenagem a um atleta do Juventude, Almir, era um zagueiro, jogava de volante também, e assim, a partir daquele momento, o próprio pai, o meu pai, na época que ele morava na linha 40, que é uma das comunidades do interior de Caxias, ele chegou a treinar o Palmeiras, que é um time local de lá, por 10 anos. Então, tu vê, o próprio Verde já também nasceu a partir disso. E se a gente pegar ao longo da história, até contando aí, fazendo parênteses da questão do meu pai, em 1973, 74,
quando foi feita a reconstrução do estádio, o Juventude precisava fazer a terraplanagem do gramado, né? E eles foram, o pessoal da diretoria foi até a prefeitura municipal e solicitou à prefeitura para ver se eles poderiam fazer essa terraplanagem sem custo para o Juventude, né? E a prefeitura colocou que eles emprestariam as máquinas, mas a mão de obra eles teriam que pagar. Só que o meu pai, na época, era patrulheiro, um patrulheiro conhecido aí no interior de Caxias e na cidade, então ele se colocou à disposição do clube, e o clube não precisaria pagar nenhuma remuneração para ele, ele faria isso nos finais de tarde, e ele fez isso sem cobrança nenhuma ao clube. É bem interessante isso aí, né? 1973, 74, a partir de 75, eu acabei entrando naquela época das carteirinhas, da sociedade. A nossa família é muito juventudista, né? A gente chegou, teve épocas que a gente ia ao estádio em mais de 20 pessoas só da família. Acho que isso aí é bem interessante. Muito legal, não essa dúvida. E Luiz Ozelami, quanto tempo no Juventude, hein? Bom, eu estou conectado ao Juventude através de um convite do Marcos Cunha Lima, na época de 94, uma época simplesmente fantástica. Pela minha atividade profissional, eu tinha algum conhecimento, alguma habilidade nas áreas de planejamento e controladoria, um pouco alinhado assim com os pensamentos aí do Adami atualmente. E a Parmalat pedia, na época do Brunoro e do Bagatella, um pouco desse olhar um pouco mais profissional dessa governança de clube. E o Marcos lembrou da minha pessoa e eu entrei ali, lembro que eu fazia reuniões com o Marcos, o Brunoro e o Bagatella ali, e a gente passava em projetos. Eu abria minhas gavetas aí, encontro aqueles projetos que culminaram como um todo a ascensão para a primeira divisão, né? Nós acabamos sendo a foto de 94, a gente aparece por lá e tal, então é muito legal, é uma história que... E a partir daí, sempre nas sequências dos diretores, né, com uma pequena participação, nunca efetiva. Eu fui diretor de marketing junto com o Mauro, eu fui assessor de alguns presidentes, sempre na área de planejamento, na área de finanças. E agora que agora que estou aposentado, vamos dizer assim, é que entendi que eu poderia me dedicar um pouco mais ao clube e assumir esse desafio de ser o presidente do conselho a partir do início desse ano. E só uma particularidade, né? O nome do pai do Almir, nós continuamos precisando da ajuda dele ali, sem pagar também, tá, Almir? Porque parece que muita coisa não mudou. E tem uma particularidade, que eu gostaria de contar, muito interessante. A missa dos 100 anos do Juventude foi feita aqui no Hospital da Saúde, que é uma igrejinha que da minha casa eu enxergo. Os padres que rezaram a missa foram os padres do Murialdo, e na homilia foi lida a ata de constituição do clube. E entre estes 33 fundadores do clube, estava o senhor Donato Rossi, que é o bisavô dos meus filhos, que é avô da minha mulher, pai da minha sogra. Então, eu estava na primeira fila dessa missa junto com a minha filha e ela ficou muito honrada aí com a leitura e o nome, né, do seu avô na fundação dos 33 que começaram lá atrás. Embora eu não tenha nascido em Caxias, né, mas eu, em 74, quando cheguei por aqui, na verdade, conheci o Mauro já desde aquela época, ele que me levou lá para o estádio e de lá nunca mais saí. Uhum. Não jogava nada, né? Tu veio pro futebol, né, Ozelami? Mas tu não jogava nada, né? Não, mas eu fui o terror dos juízes, porque o que eu enchi a paciência desses juízes, tu não imagina. Eu compensava. Tu também não jogava nada, Dan? Ou chegou a jogar? Profissionalmente não, mas eu ainda bato uma bolinha de vez em quando, hein? No amador?
No amador, no amador. Adame, como é que é administrar um clube de futebol? Tem uma direção composta, né, montada, eleita, e vocês trabalham para administrar um clube. Eu costumo dizer que, aliás, no meio da semana, no Lance Esportivo, no programa da nossa Bitcom, eu conversava com o professor Mauro Trojan e eu falava isso, e gosto muito de repetir, porque o futebol sempre foi muito difícil de ser administrado, de se fazer futebol. Em outros tempos proporcionalmente, agora então nem se fala. Em momentos como esse, um momento de exceção, fica pior ainda, fica mais complicado. Então, o futebol foi se tornando um esporte que ele se profissionalizou, grande parte se profissionalizou, e ao mesmo tempo ele ficou inflacionado, né? Altos custos. Como é que é administrar um clube de futebol, Adam? Bom, Marcos, te diria que é complicado, complicadíssimo, ainda mais administrar um clube sem dinheiro, tá? O que acontece? Quando eu entrei no clube, e a gente tenta levar isso aí adiante, a gente tenta imaginar que um clube de futebol seja igual a uma empresa, principalmente nessa área administrativa. A gente tenta aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo dentro do clube. Hoje, eu te diria assim, eu não faço no Juventude o que eu não faria na minha empresa, e eu faria no Juventude aquilo que eu faria na minha empresa. Então, esse cuidado a gente tem. Então, essa questão aí que o pessoal diz que um clube de futebol deveria ser igual a alguma empresa, a gente pode, assim, nos processos principais, até chegar nesse ponto. Mas quando começa a entrar na parte do futebol, as coisas começam a mudar. Elas mudam um pouquinho de figura, por quê? Porque tu tem ali atletas, tu tem questões financeiras, tu tem cuidados, a gente faz um planejamento em cima de números. O próprio Zelami aí falou que é uma área que ele atua, e é uma área que eu atuo também na parte de planejamento orçamentário. Então, nós definimos números em cima do clube para se trabalhar durante o ano, com uma margem pequena, ainda mais nós que somos um clube médio, que a gente tem que contar o dinheiro na ponta dos dedos. Então, a gente faz um trabalho em cima de um orçamento onde a gente não pode errar. E na questão do futebol, a gente sabe que para errar não é muito difícil. Tu contratar um treinador que possa ali adiante não dar certo, tu contratar um número X de atletas aonde 4, 5 não dão certos. Então, isso aí, por si só, já define um prejuízo para o clube. Então, hoje, se o Juventude faz um planejamento, se tu trabalha em cima deles, tu tenta fazer um acompanhamento para que tudo aquilo que foi planejado no início do ano, seja de forma financeira ou até na forma do futebol, aconteça exatamente como foi planejado e tiver algum deslize, a gente já está falando que o clube vai ter um prejuízo. Então, assim, eu diria que é bem complicado tu ser gestor de um clube de futebol. E sem esquecer que a gente está lá como voluntário, como abnegado, a gente gosta e ama o clube, então por isso que a gente tenta fazer o melhor dentro do clube, né? E tem um componente emocional também, né? Emoção, né? Muitas vezes o dirigente tem que trabalhar com a razão, exatamente com planejamento, com orçamento, porque senão, quantos exemplos de clubes de futebol que estão aí, né? E aliás, pedindo ajuda agora para o governo, né? Mas já estavam quebrados antes, né? Sim, com certeza. E a gente está nesse período de pandemia aí, de calamidade pública, nós temos que se virar principalmente nessa questão financeira, onde a gente perde alguns recursos. A verba de televisão, que é uma verba considerável, ela não é repassada 100%, até pelas questões de não se saber exatamente quando o futebol vai retornar. Nosso patrocinador master também não repassa. A gente acaba tendo que aumentar o percentual dos sócios, que já é significativo, tentar trazer um pouquinho mais do valor dos sócios, diminuindo as inadimplências, para a gente poder fazer frente aos custos do dia a dia, né? Então, esse trabalho aí é árduo. Eu te diria que a gente não tem nem tempo para parar para pensar em buscar alternativas. A gente tem que já estar trabalhando com alternativas
para poder fazer frente aos custos todos que a gente tem, né? Principalmente nessa área financeira que é onde a gente está vendo hoje, que é um complicador, não só para os clubes de futebol, como para qualquer empresa aí do mercado, né? Essa parte da economia. Sem dúvida. Quando eu falo em componente emocional, porque se pegar, né, o Zelame, torcedor, não quer saber se o clube tem que pagar a conta, não quer saber de time, quer saber de título, quer saber de vitórias, assim? Olha, eu quero colaborar com aquilo que o Almir falou, dizendo o seguinte, que no futebol, dentro de campo, os resultados são imprecisos. Mas fora de campo, nós temos que ser cada vez mais organizados, cada vez mais unidos com projetos, com planos. Então, todas essas dificuldades, eu tenho certeza absoluta que faz 107 anos que nós fazemos rifas e contamos com as colaborações de pais de almires que fazem trabalhos de graça, que doam seu tempo, seu trabalho para construir o Juventude. Mas eu vejo cada vez mais uma necessidade de buscar novos horizontes. Eu acho que os clubes, de uma maneira geral, têm 2 projetos andando aí pelas assembleias e tudo mais, buscando alternativas. O modelo que está aí, repito, dentro de campo, não pode se basear só no fator emocional, né? Nós precisamos encontrar formas de envolver as pessoas, porque os resultados, como eu disse antes, são imprecisos, mas fora de campo, eu penso que o Juventude hoje, por exemplo, vive um bom momento de organização. O Valtinho conseguiu liderar um time de pessoas, que tem umas 20, 30 pessoas ao redor dele, que de boa vontade, com uma doação bastante forte, eu vejo assim um clube bastante coeso fora de campo. Porque, como dizia o Brunoro lá atrás, né, que o espelho do time, o time é o espelho da sua gestão. Por isso, eu tenho uma preocupação muito grande em que, primeiro, a gente se organize, porque o resultado lá dentro vai chegar. Bom, e qual é, Zelame, a função do presidente do Conselho Deliberativo, o cargo agora que você assumiu no início do ano aí, você pode resumir como como um mediador? O presidente do Conselho Deliberativo é um mediador entre sócios, conselheiros e, mais especialmente, os conselheiros, né, em relação à direção executiva, Zelame? A minha caminhada profissional, ela sempre teve muito balizada por conselhos de administração. Passei minha vida inteira dando, como eu disse no dia que assumi no Conselho de Juventude, dando explicações para conselheiros. Acredito nessa ideia, acredito nessa função. E meu trabalho, meu sonho dentro do clube é motivar os conselheiros para que eles participem da vida do clube. O meu sonho como presidente do conselho é criar fóruns para que os conselheiros venham debater as estratégias e o futuro do Juventude. Então, ao mesmo tempo que eu sou parceiro e participo ali da diretoria executiva, o meu cargo, sim, ele teria que ser este cargo que une o conselho e a direção executiva, que fiquem dentro dos planos orçamentários. E um outro grande objetivo que eu vejo para minha função, que gostaria de tentar influenciar os conselheiros, é de criarmos um grupo que um dia garanta mais continuidade dos processos de gestão do clube. Então, continuidade, acho que é uma das palavras-chave aí para a gente ir melhorando as coisas. Uma gestão engatando na outra. Eu me vejo como presidente do conselho e motivado para tal, porque acredito nessas coisas. Tá certo. Dami, como é que é formatado o orçamento do Juventude? Como é que vocês montam o orçamento? Bom, a gente e até considerando, né, a subjetividade que é o futebol, há pouco vocês falaram aí. Futebol é um esporte que, por mais que às vezes tu faz tudo certo, dá tudo errado, né? É paradoxal, né? Subjetivo, né? É isso.
Sim, o Ozelame até comentou aí essa questão dos processos internos. Então, desde o período que eu estou na diretoria, aí, 2016, 2017, um dos objetivos que eu tinha era organizar o clube internamente. Quando eu assumi, eu não tinha um histórico, eu não tinha informações de diretorias passadas que me pudesse dar um embasamento para a gente trabalhar em cima disso aí. Eu acho que isso aí sempre é feito ao longo do tempo, mas esses documentos têm se perdido e a gente tem trabalhado até para dar continuidade nisso aí, né? Então, um dos pontos dessa organização do processo administrativo foi a questão do planejamento orçamentário. Foi uma dos primeiros projetos que eu assumi para poder desenvolver dentro do clube. Então, como é que é feito isso aí? Não é só a questão do orçamento, eu acho que a parte principal ainda, ela se remete ao acompanhamento do orçamento. Mas para mim poder acompanhar um orçamento durante o ano, para ver se ele está seguindo a linha que foi definida, a gente precisa elaborar o orçamento, tá? Como é que isso aí é feito? A gente cria toda uma estrutura básica que já existe no clube, onde a gente vê as despesas gerais já fixas, a gente já vê identificação de despesas de administrativas, patrimônio, marketing, se identificam as receitas, as principais receitas do clube, e a partir dessa base de receitas e essas despesas básicas e custos que o clube tem, a gente monta uma primeira peça. A partir disso aí é que a gente começa a virar o olhar para o futebol. Então, como é que eu vou trabalhar a parte de comissão técnica e atletas do futebol em cima do orçamento que eu tenho? A partir do momento que eu montei uma peça, que são as linhas de receitas que o clube tem e os custos básicos, eu consigo saber que margem de sobra eu tenho para poder investir no futebol. E daí a gente começa a trabalhar esses números do futebol. O que eu vou poder colocar de valores em atletas e comissão técnica. Se a previsão que se tem desses atletas e a ideia que se tem lá adiante, dependendo do campeonato, tu ter um clube, um time melhor, uma equipe melhor dentro do campo, ela pode ter um reflexo de um custo acima das receitas. Então, a gente faz uma medição das receitas para ver se a gente consegue buscar esses recursos no mercado de alguma forma. Nós temos que trabalhar para se poder buscar essas receitas de uma forma que elas possam cobrir os custos que o clube tem. E em cima disso aí, é uma definição que tu faz para o ano, tu consegue trabalhar lá algumas receitas variáveis, às vezes tu considera a venda de atletas, tal, mas tu sabe que ao longo do ano tu tem que buscar essas receitas não estão garantidas. Enquanto os custos que tu planejou lá, já com o aumento de quantidade de atletas e valores, eles já são fixos. Tu não tem como, durante o ano, fazer algum ajuste nesses valores. Te diria até que, com o passar dos meses, o clube não funcionando, a equipe não funcionando direito dentro do campo, isso aí já vai ter um reflexo no orçamento. Por quê? Porque eu vou acabar investindo um pouquinho mais, de repente, numa contratação de atletas para poder fazer frente ao futebol dentro do campo. Eventualmente, nós temos que fazer uma troca de comissão técnica, que isso aí acaba repercutindo lá no orçamento também. Então, assim, a gente define em linhas gerais essas receitas, a gente trabalha com elas durante o ano, os custos já são fixos, a gente não tem muita margem para trabalhar nos custos e nas despesas, aquilo que se é definido, praticamente a gente tem que cumprir com esses valores. Então, por isso que a gente comenta muito que durante o ano depende muito de um avanço numa Copa do Brasil, para a gente poder pegar essa fatia financeira e poder aplicar dentro do futebol. E, além de tudo isso aí, se tu considerar, além do custo operacional que tu tem do ano que tu está fazendo o orçamento, tu ainda tem que considerar um histórico de pagamentos que o Ju tem que fazer de dívidas passadas, principalmente naquela questão do Profut aí, que foram projetados 20 anos de pagamento de valores, e a gente está aí no quarto, quinto ano só de pagamentos, e isso aí, se tu for pensar, só um valor de Profut, ele pode nos representar aí
de 3 a 4 atletas diferenciados dentro do futebol, né? Pois é. Muito bem, nós estamos com o Papo Online aqui na TV Papo by Bitcoin, neste sábado, dia 4 de julho. Alô, papada, não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, Instagram, no Twitter, da Bitcoin TV. Papos e Jaconeiros, vocês também são os nossos convidados a curtir e compartilhar o Papo Online em nossas redes sociais. Luiz Roselami, qual é a importância e o peso que tem o Conselho Deliberativo? A propósito, qual é o número de conselheiros do Juventude neste momento aí? Nós estamos, o número correto, agora de março para cá a gente fez 25 novos conselheiros. Enquanto a gente está em casa, a gente liga para alguns amigos, alguns papos, e eles se transformam de sócios para conselheiros. Nós devemos estar com aproximadamente 160 conselheiros. Então, nós tínhamos terminado o ano, né, Almir, me ajuda aí, 140 por aí, e adicionamos esses 25, sempre tem alguém também saindo e tudo mais. E o grande desafio, gente, é colocar, como realmente valorizar esse conselho, como fazer ele participar da vida do clube. Mas não é para ir lá pensando que tu vai escalar o time, porque quem quer ajudar a escalar o time se candidata para participar da executiva e vai trabalhar lá no departamento de futebol. Na parte do conselho, a gente vive do futebol, claro, mas a gente tem que pensar o clube a longo prazo, pensar na estratégia, pensar em alternativas, pensar em que por exemplo, a cada 4 anos, de 2 em 2 anos, aí pode ser que a gente precise de pessoas novas se candidatarem a cargos, elas se colocarem à disposição. O conselho tem que pensar o clube. Eu imagino um conselho pensando o clube. E imagino a diretoria executiva operando o clube. Então, essas duas coisas juntas é que na minha visão, é que deveriam funcionar. Certo. Bom, Adami, quais são os projetos já feitos, encaminhados, projetos administrativos do clube, e o que reserva para o futuro aí? Bom, se a gente considerar projetos, processos internos e depois projetos de incentivos fiscais, internamente, nesse período, assim, a gente pode destacar algumas coisas bem interessantes. A gente tem trabalhado todo ano, alguma coisa que o pessoal bate, assim, na mesma tecla, é a questão do atendimento. A gente já trocou o sistema ali 1 ou 2 vezes para a gente, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento ao sócio. Então, na questão de poder angariar mais sócios e ter uma estrutura que a gente possa trabalhar esse sócio e que possa fazer com que o sócio se sinta importante para o clube. Então, é um trabalho árduo que a gente tem feito nesses últimos anos aí, em cima da questão de sócios. Internamente nos processos, assim, um resuminho rápido, a gente melhorou todos os processos aí na área de RH, contabilidade, contas a receber, contas a pagar, questão de pagamentos, controle de pagamentos passados, históricos, tudo isso aí a gente trabalhou e melhorou. Nós trabalhamos também num projeto de inventário interno, a gente inventariou todos os bens do clube, digitalizamos todas as imagens, fizemos um trabalho bom nisso aí. Na parte de custo de formação de atletas, a gente consegue, normalmente a gente diz que o atleta, ele é um ativo do clube, e a gente tem reforçado isso aí. Então, o que nós fizemos nesses últimos anos é fazer toda a formação dos custos dos atletas para ver o quanto o atleta nos custou, para eventualmente, quando a gente for vender ele lá adiante, a gente saber ter um parâmetro para até colocar, até para dimensionar o valor do passe desse atleta aí. Então, assim, a gente fez várias melhorias em processos internos. Além disso aí, o que a gente tem feito aí, a questão do mais de patrimônio até, mas a gente tem até colaborado, é a busca de incentivos fiscais, essas leis que o governo nos permite executar obras até que possam, ou melhorias através de incentivos fiscais. Então, assim, desde 2017 a gente vem falando de algumas melhorias e elas estão presentes
nesses projetos de incentivo fiscal. Seria aquela parte da reforma toda das cabines de imprensa, o alambrado lá, que separa o gramado das arquibancadas, e inclusive a colocação de um elevador ali nos fundos para acesso às cabines de imprensa. Então, esses projetos eles já foram encaminhados, em algum momento eles já foram aprovados, mas a gente tem a dificuldade no clube, aquilo que a gente colocou desde o início, aquela dificuldade financeira que nem sempre a gente consegue ter as negativas em dia. Por quê? Porque a gente tem que priorizar alguns pagamentos, então tu tem uma margem ali do Profut, por exemplo, tu pode até atrasar 2 pagamentos, mas se tu chegar a atrasar um pagamento, tu já não tem a negativa em dia. E para ti poder ter esses valores dos projetos de incentivos fiscais, tem que ter as negativas em dia. Então, a gente tem tido essa dificuldade nesses últimos 2, 3 anos, e nós estamos tentando conciliar isso aí para ver se a gente consegue colocar esses projetos todos em prática. Agora, projetos no futebol e na base, a gente tem conseguido executar. A gente fez uma parceria interessante aí com incentivos fiscais com ArcelorMittal até, e a gente trabalhou bem essa parte dos projetos das categorias de base. Tá certo. Luiz Ozelami, o que tu imagina aí para o futuro do futebol, né, considerando tudo isso que está acontecendo, e o futuro do Juventude? A perguntinha fácil, Vaz. Eu acredito, como disse, tá? Acredito que está mais do que na hora de trazermos novas práticas para a gestão dos clubes. Aquilo que eu disse, que o resultado de campo é sempre imprevisto, mas a organização externa é absolutamente essencial. Embora tenha 900 clubes no Brasil, 1.000 clubes, pouquíssimos foram para o mundo aí dos futebol empresa, mas é um tema que merece ser estudado, é um tema que nós queremos motivar os nossos conselheiros para que eles venham assim que for possível, né, presencialmente discutir esses conceitos, para tentar trazer novas práticas para o mundo do futebol. E eu sempre busco lá na frente, buscar alguma visão de futebol internacional. Hoje mesmo o Flamengo está fazendo aí uma assinatura de um patrocínio com um banco muito interessante, que esse banco vai usar basicamente o banco de dados do clube e vai tentar fazer um processo de ganha-ganha. Esses patrocínios, para vir um patrocinador, ele precisa enxergar vantagens, senão ele não vem. E se tu pesquisar no mundo do futebol ali fora, tem clubes no mercado de capitais, tu compra ações de clube, tem clubes que são associações iguais ao do Juventude. Tu pega o próprio Barcelona tem a mesma constituição associativa que o Juventude tem. Tu pega um Juventus, ele tem ações na Bolsa de Valores. Tu pega um Liverpool, tem dono. Eu não sei exatamente qual será o modelo do Juventude no futuro, ou do futebol do Brasil, mas como nós somos um time intermediário, eu acho que nós temos que trazer alguma prática diferente das atuais para os nossos modelos de gestão. Buscar mais parceiros, termos mais agressivos em venda de atletas internacionais, termos mais gestão financeira para que a gente não consiga vender os atletas ainda quando eles têm pouco valor, fazer com que eles ganhem valor jogando no clube. Enfim, não é uma tarefa fácil, com certeza não é. Mas eu acredito que é por isso que eu acho que a necessidade da gente estar junto com a executiva trabalhando. Não é nós termos lá do conselho, termos os nossos projetos e o pessoal da executiva tendo os seus. Eu acho que juntos precisamos ter projetos conjuntos para a juventude. Mas é desafiante, com certeza. Sem dúvida. Fazer futebol é um desafio grande. Almir Adami, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Foi bom contar contigo. Obrigado, Vaz, pela oportunidade.
eu fico à disposição quando vocês precisarem. Até eu até vou aproveitar, de repente, como o pessoal do administrativo não é muito de aparecer na linha de frente de um clube, né? Normalmente é o pessoal do futebol, marketing, até o patrimônio pela questão do estádio e tal, e manutenção, mas, assim, aproveitar essa oportunidade para agradecer os funcionários do clube na minha área, parceiros nesse período todo, meus pares de diretoria, assim, meus amigos, familiares, minha família direta aqui, minha esposa Jaqueline, meus 2 filhos, o Guilherme e a Georgia, que, assim, me deram sempre o apoio e sempre cientes do trabalho que eu tive na frente do Juventude, dia, noite e tal. Até fazendo parênteses, a Georgia, minha filha, me diz que ela tem saudades de quando eu sentava ao lado dela lá na arquibancada. Daí eu disse, logo, logo isso aí vai acontecer de novo. Pois é isso aí. Luiz, é isso aí, não é fácil. Luiz Roselã, muito obrigado pela sua participação aqui. Volte sempre, tá? Bom, primeiro é só convidar, Marcos, que a gente aparece. Muito obrigado. Vocês têm uma penetração, estão fazendo um trabalho muito importante. E que bom que vocês são nossos parceiros, tá? Obrigado pela oportunidade. Tá certo. Muito bem. Conversamos aqui no nosso Papo Online deste sábado com o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Juventude, Luiz Roselame, e também com o vice-presidente Almir Adami. Nós vamos adiante, antes lembrando, né, que você tem que ficar ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais do clube. Houve uma ação do Conselho Jovem do Juventude que arrecadou 250 quilos de alimentos e que foram doados à FAS, e o Ivan Sgaraboto estava lá para conferir. O Conselho Jovem Juventude realiza diversas atividades e a TV Papo By Bitcom acompanhou uma nova e importante ação na FAS. Nós lançamos nas redes sociais do Conselho Jovem o Desafio Solidário, que era questão de doação de alimento, e hoje nós viemos entregar aqui na FAS. E foi doado mais ou menos 250 quilos. É muito importante, principalmente agora na pandemia, né, que a gente não está podendo fazer ações fora, a não ser nas redes sociais mesmo. Então, poder vir aqui trazer alimentos para as pessoas que realmente precisam é muito importante. Representa a alimentação para muitas famílias que necessitam mesmo deste alimento. Eu quero agradecer a turma jovem. Fico bem feliz por ser professora e vendo que esses jovens estão promovendo o que nós chamamos, que é o carro-chefe nosso hoje na FAS, a fome, amenizar a fome das famílias. Caxias é grande, mas a solidariedade é muito maior. Então, muito obrigada ao Juventude, meu time do coração, tenho que dizer, mas a gente está aberto a receber todas as doações. Obrigada, gente. Olha, realizando essas campanhas, continuando a doar, a campanha da Caxias do Amor, porque a necessidade é muita. E também criando outras campanhas, produtos de higiene e fraldas infantis, que é também uma demanda que a gente nota e uma necessidade. Enfim, que essa campanha que permaneça até o final do ano, porque cada vez nós estamos precisando mais. Muito obrigada. A campanha para a entrega de alimentos mostra quanto o Conselho Jovem Juventude está preocupado com o próximo. Ok, repórter Ivan Sgaraboto, em mais uma ação do Conselho Jovem do Juventude, né? O pessoal não para, mesmo diante desse momento de pandemia, o Conselho Jovem do Juventude sempre trabalhando,
e arrecadou aí 250 quilos de alimentos que foram, né, doados para a FAS, como foi feito agora esse registro aqui na TV Papo by Bitcom. Parabéns ao Conselho Jovem pelo trabalho desenvolvido. Nós estamos chegando ao final do Papo Online deste sábado, 4 de julho, com os trabalhos técnicos do Telo Gianni, o cinegrafista Leandro Moré, as reportagens e a produção do Ivan Esgaraboto, o gestor de conteúdo, o Kleberson Portela. Ficamos por aqui e voltamos no próximo sábado com Papo Online, um programa elaborado para a torcida juventudista, exclusivo para a papada, para os jaconeiros. Um grande abraço e um ótimo final de semana. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado